Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora da UFPE, e hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Um estudo sobre o tempo gasto fazendo compras em um supermercado para uma cesta com 20 itens específicos mostrou uma distribuição aproximadamente uniforme entre 20 e 40 minutos. Qual a expressão matemática para a função de densidade e probabilidade do tempo gasto fazendo compras no supermercado? E depois a gente precisa esboçar o gráfico da função de densidade e probabilidade. Na sequência, precisamos responder qual a probabilidade que o tempo gasto fazendo as compras venha a ser entre 25 e 30 minutos. No item C, qual a probabilidade que o tempo gasto fazendo compras venha a ser menor do que 35 minutos. E, por fim, qual o valor esperado do tempo para fazer compras em um supermercado. A gente precisa determinar no item A a expressão matemática e o gráfico. Então, a gente observou que a função ela tem uma distribuição uniforme entre 20 e 40. Então, numa distribuição uniforme, o que acontece? Num determinado intervalo, no nosso caso, entre 20 e 40, que é a minha variável aleatória x, que mede esse tempo, entre 20 e 40 a minha função vale algo, e fora desse intervalo é zero. Então, a gente precisaria determinar, isso aqui a gente já vai adiantando o gráfico, eu sempre acho mais simples a gente visualizar o gráfico primeiro e depois a expressão matemática, tá? A minha função, ela vale algo entre 20 e 40 e vale zero fora dentro desse intervalo. Para variáveis aleatórias contínuas, a função de densidade e probabilidade ela apresenta duas características importantes. Primeira característica é a minha função f de x, de densidade e probabilidade, é sempre maior ou igual a zero, ou seja, ela está sempre acima do eixo do x, ou é zero ou está acima. E o segundo ponto é que a integral de menos infinito a mais infinito da função de f de x, isso aqui é igual a 1. Isso é equivalente a, se eu calcular a área total que está abaixo da minha curva de distribuição de probabilidade, essa área tem que dar 1. Então, essas duas condições precisam ser verificadas para que a função de densidade, de probabilidade, seja válida. Então, o que é que acontece? Para a nossa função aqui, que é uniforme, a gente sabe que a base aqui vai ser a base de um retângulo, tá? Essa dimensão a gente pode fazer olhando a diferença entre 40 e 20, tá? Então, aqui vai dar uma base de 20. E a gente tem que buscar aqui quem seria esse valor, vou chamar aqui de H, de maneira que eu garanta que a área total dessa curva seja igual a 1. Então, como é que eu vou fazer? Se essa base é 40, quanto deve ser essa altura? Eu tenho que lembrar que a altura vezes a base tem que ser igual a 1, a área total. Então, a base eu já sei que é 40 menos 20. Então, vou ter que H vai ser 1 sobre 40 menos 20. Ou seja, o meu H vai ser 1 sobre 20. Então, essa alturazinha aqui é 1 sobre 20. E com isso, eu consigo definir a expressão para f de x. A minha função é 1 sobre 20, sempre que o x estiver entre 20 e 40, e ela é zero, caso contrário. Se ela estiver aqui antes de 20, ela é zero. Se ela estiver depois de 20, ela também é zero. Com isso, a gente tem a expressão para a função de densidade e a gente tem aqui o gráfico da função. Para o item B, eu quero encontrar a probabilidade do x estar entre 25 e 30. Para encontrar essa probabilidade, a gente tem duas possibilidades.
calcular usando a integral ou calcular como sendo a área que a gente vai delimitar aqui. Então, isso aqui é equivalente à expressão geral, a probabilidade de x está entre A e B. Eu posso encontrar, calculando a integral de A até B, da minha função f de x dx. Seria uma possibilidade. Ou eu posso calcular como sendo a área equivalente a essa região. A área que está entre os pontos A e B, abaixo dessa curva da função de distribuição de probabilidade. Então, retomando aqui o gráfico da nossa distribuição, ela que está entre 20 e 40, com alguma coisa, né? A gente já sabe que é 1 sobre 20. Então, para achar a probabilidade entre 25 e 30, a gente olharia aqui, 25 e 30. Então, a probabilidade que eu estou buscando é essa região aqui em vermelho que a gente vai estar marcando. Então, para achar a probabilidade do x estar entre 25 e 30, para calcular essa área, isso aqui vai ser a base, que seria 30 menos 25, vezes a altura, que é 1 sobre 20. Então, vai ficar 5 sobre 20, que posso simplificar, seria 1 sobre 4 ou 0,25. No item C, eu quero a probabilidade do x ser menor que 35. Então, novamente, a gente teria a possibilidade de calcular pela integral ou calcular a área equivalente de x ser menor do que 35. Então, a gente redesenha aqui. Entre 20 e 40, a minha área vale alguma coisa diferente de zero, que a gente sabe que é 1 sobre 20. E eu quero a probabilidade do x ser menor que 35. Se menor que 35, a gente vai marcar aqui. E eu quero tudo que é antes de 35. Veja que antes de 20, a minha função vale zero, então a área seria zero. Então, na prática, para encontrar isso aqui, seria equivalente a encontrar essa área a 2. Então, a probabilidade do x ser menor ou igual a 35 é igual à área a 2, é numericamente igual à área a 2. Para encontrar essa área, vou fazer base vezes altura. A base é 35 menos 20 e a minha altura é 1 sobre 20. Então, aqui vai ser 15 sobre 20. Posso dividir isso aqui por 5, então vai ficar 3 sobre 4. Então, essa área, essa probabilidade é 3/4. Por fim, para encontrar o item D, eu quero o valor esperado do tempo de fazer compras. Então, o valor esperado para uma distribuição uniforme, ele é A mais B dividido por 2, onde A e B são os valores que delimitam aqui o meu intervalo. Então, aqui vai do ponto A até o ponto B. Aqui é 1 sobre B menos A. Então, o valor esperado vai ser a soma das informações que estão aqui nos extremos dividido por 2. Então, no nosso caso, o valor esperado vai ser 20 mais 40 dividido por 2. O valor esperado é 30. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!